A dor da perda de um filho, a dor do suicídio, é um luto bastante diferente, exótico, porque não é normal que mães enterrem filhos. A natureza quer que filhos enterrem seus pais. Então, quando o Felipe se matou aos 34 anos, e foi uma morte absolutamente surpreendente para nós, a dor primeira foi a dor de não saber o porquê. E como psiquiatra, na época eu me culpei demais. Como eu, psiquiatra, não percebi quanto meu filho estava com uma doença mental grave, aliás, com duas, e não tomei nenhuma providência técnica, formal, profissional para ajudá-lo. A dor que veio em seguida, além da culpa, do constrangimento, foi a dor de pensar que eu não devia mais ser médica, muito menos psiquiatra. Eu pensei durante bastante tempo em mudar de especialidade. A outra dor que veio em seguida foi a dor da descoberta do diário, da descoberta dos quadros dele, da forma que ele se expressava nesses quadros, nessas pinturas, que estavam escondidas. Como ele morava sozinho, eu não tinha acesso à intimidade dele. E só depois da morte dele que nós fomos descobrindo os quadros escondidos debaixo da cama, debaixo do colchão, enrolados dentro do armário. A quarta dor, eu acho que aí vai se acumulando, as dores, foi não saber o que fazer. Aí eu comecei a ler de uma forma bastante intensa, uma leitura dirigida para o suicídio. O que é o suicídio? E descobrir a dimensão dessa ocorrência na humanidade hoje, atual, e a dimensão no sentido de quantos jovens estão se matando. Não é mais o idoso procura ajuda hoje, o idoso toma antidepressivo, mas o jovem está tomando muito álcool e outras drogas. Então o suicídio provocado não só pela depressão, mas com a associação com a dependência química. E isso dá mais de 50% das causas de suicídio, além das outras doenças psiquiátricas, como o transtorno borderline, a esquizofrenia, os transtornos outros de humor. A dor que me surgiu foi como se ama um filho morto. O filho vivo a gente sabe, cuidar, controlar, pesquisar, conversar, estimular, investir, participar, Mas e como se vive o amor que a gente ainda tem, mas a pessoa não está mais viva para receber? Mas foi essa dor que serviu de alavanca para que eu fizesse o que eu tenho feito. Um dia eu acordei de manhã e veio um pensamento na minha cabeça, Quem morreu foi ele, não foi você. E a partir dessa verdade inquestionável é que eu comecei a lutar, E principalmente quando nessas leituras eu tomei consciência da milhões de pessoas que são vítimas de suicídio e quantas outras milhões de pessoas são vítimas de um suicida, no sentido de que a família morre junto, Aquela família não existe mais, porque uma pessoa daquela família morreu. E é um luto diferente de luto por doença, acidente, trauma, o que pode ser grave também. Mas a luta por suicídio, ela é feita com muita amargura. E se a gente não fizer um acolhimento, a família sobrevivente, e entender que essa amargura não pode perseverar, porque ela torna as pessoas mortas-vivas, foi aí que a dor se transformou numa luta. A luta por fazer algo por outras famílias e por outras mães. E fazer algo pelos filhos com ideação suicida. Na luta também me fez entrar em contato com o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, passar por treinamentos e me tornar também voluntário do CVV. Não existe luta sem um sonho que subsidia a luta e que dê a ela uma coerência, A luta tem que ter algum tipo de amor, de desejo.
né? E o desejo meu é realmente trabalhar em prol da prevenção, através de um sonho que é diminuir a possibilidade de que pessoas jovens se matem, como única saída para a dor da desilusão, da desesperança, do desamparo, do desespero e da dependência química, né? Eu descobri uma pessoa com uma seriedade muito grande perante a vida, e daí a desilusão, as decepções, né? E descobri que ele era uma pessoa muito medrosa, com muito medo, inclusive de se revelar e de revelar os seus sofrimentos e revelar inclusive os seus desejos, né? O Felipe era fácil de revelar o que ele gostava de comer ou de beber, né? Nós ou nos reuníamos aos sábados ou domingos e ele geralmente ligava e falava: mãe, quero comer dobradinha, mãe, quero comer macarrão à carbonara, vamos, pelo amor de Deus, um churrasco, que eu preciso comer carne. Isso era fácil, né? O problema é o que ele não falou o que ele desejava, do tipo viver só da pintura ou viver só da escrita, e o quanto pouco ele investiu nesses desejos. E não que nós estivéssemos fechados, ao contrário, né? Eu gostava muito do que ele pintava e do que ele escrevia, né? E não era só eu, né? Mas esse Felipe que transpareceu, e toda essa dor, né, que transpareceu com ele, foi surpreendente. É uma surpresa muito triste, muito decepcionante, né? E ele era tido como uma pessoa que ia ter um futuro brilhante, né? Porque ele gostava muito de aplicar na Bolsa de Valores, ele era um modelo de economista, né? Então não foi só a mim, né, que ele decepcionou. O meu filho Plínio, ele teve uma reação que o irmão traiu, né? Não contando a verdade sobre a vida dele, né? Então, a sensação de ser enganado. O que salva é a gente entender que foi uma decisão muito doentia, né? Provocada por várias doenças mentais, inclusive a questão das chamadas comorbidades, né? A depressão não anda sozinha, ela anda acompanhada, inclusive, da dependência química. O que salva é a gente entender como nós humanos somos frágeis, muito vulneráveis, ainda muito deficientes em recursos. O que salva é a gente construir redes de apoio para a vida, não para os momentos, né? Não é uma rede só de conhecidos, né? Mas é uma rede de amigos, de pessoas que a gente valoriza e que valorizam a convivência. O que salva é levantar o olho do laptop, do celular e olhar para o outro, construir uma relação de humanos, né? O que salva é a gente revalorizar aquilo que parece tão importante, tão necessário, e a gente se dá conta que a necessidade é muito pequena, né? O que salva é a gente ter valores individuais relacionados ao humano que existe em nós. Hoje é fácil, né? Aos 65 anos a gente falar que a gente pode ter muitas alavancas na vida para transformá-la. Mais para o jovem que não fez esse exercício ainda, né? De no sofrimento buscar a transcendência, a capacidade de superação. É óbvio que essas dores são assim mutilantes, né? E o problema nosso hoje na sociedade é a dependência química, que facilita o refugiar-se, mas dentro de um processo mais mórbido ainda, mais doentio, né?